Nesse vídeo nós vamos fazer uma pequena introdução ao livro de Efésios. Terminamos o livro aos Gálatas, praticamente terminamos uma leitura sistemática aos Gálatas e vamos iniciar uma leitura calma, tranquila. Vamos iniciar uma leitura sistemática no livro de Efésios. O livro de Efésios, ele contém 6 capítulos. Foi escrito pelo apóstolo Paulo por volta do ano 60 depois de Cristo. Paulo escreveu este livro, o livro de Efésios, esse livro de Efésios, enquanto estava preso em Roma. O livro trata de uma visão ampla de Jesus, da igreja. Quando se refere aqui à igreja, está se referindo às pessoas que são igreja. Não está se referindo a uma construção com 4 paredes e uma placa pendurada lá em cima, porque até os demônios, o diabo tem igreja. Então, tem muita gente que adora e venera lá o templo isso, o templo aquilo, o templo daquele, o templo do outro. Está adorando a coisa errada. Isso não é adoração a Deus, isso é adoração própria. Então ele faz uma visão ampla de nosso lugar em Cristo, qual é a nossa posição em Cristo e de como refletir a vida de Cristo em nossos relacionamentos. Aqui relacionamentos aponta para comportamentos. Porque tem gente que tem um comportamento duplo, tem dupla identidade cristã. Na igreja, na frente dos irmãos, na frente de alguém que ele tenha que dar satisfação, é uma coisa, é um santo. Fora dali é um demônio. Na verdade, ele está agindo como um demônio de todas as formas, porque essa postura não é do Espírito Santo. Essa postura de dupla identidade, de dissimulação, etc. e tal, é de Satanás. Isso é próprio do espírito do diabo. Não engana a Deus e nem engana qualquer pessoa que tenha o mínimo de revelação e discernimento, ou o mínimo de discernimento e revelação das coisas de Deus. O esboço desse livro de Efésios fala do capítulo 1 ao capítulo 2 de quem somos em Cristo. Qual é a nossa posição? O que é que nós somos em Cristo finalmente? O capítulo 3 fala dos gentios como membros. Os gentios são membros plenos da igreja. Eu volto a comentar. Quando fala igreja, não está falando de prédio. É um absurdo o que as pessoas têm hoje depositado a sua fé em tabuletas de igreja. É um crime espiritual. Não. Quando fala igreja, o capítulo 3 de Efésios fala de os gentios são membros plenos da igreja. O que é a igreja? Quem é que sabe? Alguém pode dizer o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo na terra. Cristo é a cabeça. É um casamento. Uma igreja que se comporta diferente, uma mulher, uma esposa, uma família, os filhos, ou até o meu corpo, o corpo humano que se comporta diferente, que se machuca,
Uma família que se... E igrejas hoje que vivem se degladiando por dinheiro, por posição social, por canal de televisão, por fama. É cristã? Então a igreja é o corpo de Cristo. Você acha que o corpo de Cristo na terra tem diferenças? Batista, Universal, Casa da Bênção, Deus é Amor, Quadrangular, Adventista, Mormons, não sei o que. Isso não é cristianismo. Gente, isso não é cristianismo. Cristianismo é unidade. Cristianismo não é capitalismo, o que algumas igrejas praticam. Cristianismo não é socialismo, o que algumas igrejas praticam. Cristianismo não é monarquia, o que algumas igrejas praticam. Tem seus reis entronizados. Cristianismo é unidade no Espírito de Deus. É o corpo de Cristo na terra. A igreja é isso. E por último, do capítulo 5 ao capítulo 6, a vida como cristão. As pessoas não leem a Bíblia Sagrada. Não leem, absolutamente não leem nada, odeiam, criticam, xingam, desprezam e depois vão descobrir que desprezaram a fonte da vida. Os conceitos principais desse livro de Efésios são Jesus Cristo, a graça, a oração, aí mais uma vez vem a igreja, o corpo de Cristo, nós individualmente, cada um, e a luz. O tempo de leitura são 2h30, certo? É um livro, tem aqui, vale a pena, porque eu estou fazendo esse esboço do livro aos Efésios, a partir dessa Bíblia aqui, que é a Bíblia de Estudo, Desafios de Todo Homem. Essa Bíblia me foi me dada de presente pelo pastor Celino Alves. Eu confesso que eu tenho a minha Bíblia de João Ferreira de Almeida, muito antiga, deve ter uns 20 anos na minha mão, que tem as concordâncias e tal, aquela Bíblia mais clássica, com palavras mais difíceis, etc. e tal. Mas vamos aqui, para aproveitar o tempo, tem alguns versículos aqui que o escritor desse esboço aqui, desse prefácio, diz que vale a pena memorizar. Por exemplo, o capítulo 2, versículos 8 ao 10, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, de vós, mas é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O que é que nós podemos deduzir aqui? Que não há mérito, ninguém adquire a salvação de Deus por mérito próprio. Foi Ele que nos deu tanto a fé, está aqui, ó, salvos pela graça. A graça é o dom imerecido de Deus à humanidade. O homem não merece, nós não merecemos nada de Deus. Aí vem a graça. Se não fosse a graça, estaríamos mortos. Eu queria dizer outro nome, outra palavra, mas passou. Se não fosse a graça, nós estaríamos fulminados. Então a graça, ela é por meio da fé. A fé também vem de Deus. Tudo, a operação da salvação é toda a vinda de Deus. Não é de ninguém, de PhD, nem de DDD, nem de o membro mais antigo, a família mais antiga da igreja. A obra da salvação não vem pela igreja de 100 anos, não vem pela igreja do começo lá, de 500 anos. Não. A obra da salvação é de Deus pela fé
não é mérito de ninguém, não absolutamente, não é mérito de absolutamente ninguém, de nada, nenhum organismo, nenhuma denominação, nenhum sistema, nada, nada. É obra de Deus na humanidade. A mensagem de Deus para o tempo presente é obra de Deus, não é mérito de ninguém. Ninguém é detentor, proprietário da verdade. Isso foi preparado antes para nós. Lá no começo Deus já fez tudo. Você só tem que abraçar, gente. Se você está no caminho da salvação, agarre com todas as suas forças, porque nesse momento tem pessoas dando o último suspiro sem Deus. Eram ateus, sei o quê, sei lá o quê, a Bíblia é do diabo. E nesse momento tem pessoas dando o último suspiro. O capítulo 3, versículos 20 e 21 diz assim: há aquele agraciado, há aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O quanto você tem de Deus é o quanto você recebe. Não adianta ser meio não recebe, receber a metade de sei lá, não é mesmo que nada. Você quer Deus? Então abrace-o sem medida, e você o receberá sem medida, de acordo com o seu poder que em nós, que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para todas as gerações, para todos sempre. Amém. A medida que você crê é a medida que você recebe. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Divisão não vem de Deus. Doutrinas extrabíblicas, doutrinas que não estão fundamentadas na sua palavra, na palavra de Deus, não vem de Deus. Está aqui, Efésios 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Não existe diferença. As diferenças quem faz são os homens. Os homens fazem, constroem as diferenças por causa dos seus interesses. Que Deus seja louvado. O tempo acabou ali. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos aqueles que creem em sua palavra. O Senhor nos abençoe e nos guarde, nos oriente em tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai.